gente, tudo bem? Espero que sim. Já antecipando já um bom dia bem grande para vocês, certo? Hoje, sexta-feira, né? Final de semana chegando. Hoje a nossa disciplina é aquela disciplina maravilhosa que todos vocês amam, que é português, certo? Mas antes de começarmos a explanação do nosso conteúdo, a explicação do conteúdo de hoje, a tia vai deixar uma mensagem para vocês, ok? Uma reflexão para o nosso dia, ok? Que nossa coragem seja maior que os nossos medos e que a nossa força seja tão grande quanto a nossa fé. Desejo a todos vocês um excelente dia, um dia iluminado, ok? Tudo bem? Vamos lá? Vamos pegar o nosso livrinho de português, ok? Nós vamos abrir o nosso livro Marcha Criança de Português. Este livrinho aqui, preste bem atenção. Peguem seus livros, certo? Nós vamos abrir na página 173. Qual é o assunto de hoje? Tia, hoje o nosso assunto é gramática, substantivo aumentativo e substantivo diminutivo. Tia, eu já ouvi falar nesse assunto. Foi lá no primeiro ano, a minha tia me ensinou o que era diminutivo e o que era aumentativo. Só, tia, que eu esqueci. Não tem problema, porque a tia Dália vai explicar o que é diminutivo e o que é aumentativo, certo? Então, vamos lá. No nosso livro, nós temos aqui um trecho de um texto, né? A borboleta, mariposa, lagarta e taturana. Só que antes de nós começarmos a explorar esse trecho, nós vamos saber um pouco o que é diminutivo e o que é o aumentativo. Gente, o diminutivo e o aumentativo são usados principalmente para dar ideia de tamanho ou intensidade. O que é isso, intensidade? Uma coisa quando você fala, quando você pronuncia com bastante força, ou seja, com muita força. Quando eu digo assim, casarão, canecão, certo? Ou seja, eu estou falando com intensidade, com bastante força, certo? Então, vamos começar pelo diminutivo. O que é o diminutivo? Diminutivo é o tamanho pequeno de alguma coisa. Quando eu digo assim, eu pego assim, vou dar um exemplo aqui de uma bolsa. O tamanho normal, ou seja, a palavra normal, bolsa. Quando eu digo assim, bolsinha, quando eu pronuncio a palavra bolsinha, eu posso dizer que estou falando no diminutivo a palavra bolsinha, certo? Por quê? Porque ela é tamanho pequeno. Aí no final tem INH, bolsinha, né? Então, é um sufixo ali. Como se eu também pronunciasse a palavra casarão. No final da palavra casarão, nós temos o ão. E o ão é um sufixo. Quando eu falo assim, sorvete, eu posso falar no diminutivo e no aumentativo. Sorvete é a palavra no normal. Sorvete, dizemos que a palavra está na forma normal. Sorvete, sorvetinho, está no tamanho menor, né, do normal. E quando eu pronuncio a palavra sorvetão, eu digo que a palavra está no tamanho que? Maior que o normal. Entenderam o que é isso? Então, há uma diferença entre o diminutivo e o aumentativo. O diminutivo, finalizando com o tamanho pequeno da palavra. E aumentativo no tamanho, o quê? Maior que o normal, no tamanho grande da palavra. Casa, casinha, casarão. Entenderam? E assim vai. Homem, palavra normal. Homenzinho, diminutivo. Homenzarrão, aumentativo. Entenderam? Quando eu digo borboleta, quem poderia me dizer a palavra borboleta? Ela está no diminutivo ou no aumentativo? Deixa eu pensar. A palavra borboleta, ela está no tamanho
normal. Mas se a minha coleguinha pronunciar a palavra borboletinha, ela está no tamanho o quê? Está indicando o tamanho menor que o normal. E quando eu pronuncio a palavra borboletona, indica tamanho maior que o normal. Então a tia vai levantar aqui um pouquinho e vai mostrar aqui no quadro para vocês, dando um exemplo de algumas imagens, como também as palavras que se referem à imagem no tamanho normal, no tamanho diminutivo e no tamanho aumentativo. Vamos lá, preste bem atenção, olhando para cá. Nós temos aqui 3 imagens com 3 casas. Nós temos aqui a casa normal, casa, essa daqui é menor do que essa, então ela é uma casinha, entenderam? Quando a imagem da casa se torna maior do que o tamanho menor, ela se torna um casarão. Então ficou aqui a forma normal, a forma diminutiva e a forma aumentativa. Ficou casa, casinha, casarão, ok? Vamos para outras imagens. Nós temos aqui a imagem de 3 crianças em tamanhos diferentes. Estamos vendo em tamanhos diferentes. Nós temos aqui um menino, um menininho e um meninão. Então, forma normal, forma diminutiva e forma aumentativa. Ó, menino, menininho, meninão. Muito bem. Agora tem outra imagem de um animal. Que animal é esse? É o melhor amigo do homem. Ah, tia, é o sapo? Não, é o coelho. Não, tia, é o cachorro, o cão. Muito bem. Nós temos aqui 3 imagens de cachorros, né? Olha só, cachorro, tamanho normal, a palavra também normal, cachorro. Cachorrinho em tamanho menor e cachorrão em tamanho maior. Ou seja, eu tenho o normal, o diminutivo e o aumentativo em imagens e também em palavras, não é verdade? Então, deu para entender o que é diminutivo e o que é aumentativo. Vamos lá, novamente fazendo uma revisão do que acabamos de aprender. Quando for terminado NHO, NHA, né? No caso aqui, o sufixo também ão, quando termina em ão as palavras, no caso o aumentativo, certo? Então, nós temos casa, normal, casinha no diminutivo, casarão no aumentativo. Muito bem. Menino no normal, menininho no diminutivo e meninão no aumentativo. Ok, aprendi, tia. Tia, deixa eu falar essa daqui sozinho. Falem aí, pronunciem as palavras, vamos lá. Ok, já pronunciaram? Agora é minha vez. Cachorro, cachorrinho e cachorrão. Essas palavras estão no normal, no diminutivo e no aumentativo, certo? Gente, um lembretezinho. Muitas vezes utilizamos a forma diminutiva para expressar carinho. Quando eu digo assim, quando eu pronuncio a seguinte frase: minha querida mãezinha, meu queridinho papaizinho, né? Então, a palavra mãezinha está no diminutivo. A palavra papaizinho também, certo? Então, é dessa forma como é o diminutivo e o aumentativo. Vocês vão ver muitas palavras que vão ser escritas no diminutivo, como também no aumentativo. Deu para entender o que é diminutivo e o que é aumentativo, certo? Repetindo, diminutivo é quando dá a ideia de tamanho pequeno, né? E o aumentativo é a ideia de tamanho grande. Entenderam?
quando eu pronuncio a palavra, gente, a tia gaguejou agora, a palavra bolsa, bolsinha e bolsona. Então, a diferença está entre as três palavras. Qual é a diferença? É que uma está no normal, uma está no diminutivo e a outra está no aumentativo. Entenderam? Muito bem. Agora nós vamos pegar o nosso livro, vamos registrar a data de hoje, certo? Que são 25. Ó, você coloca assim no seu livrinho, 25 do mês 9 de 2020. Escrevam aí, para ficar registrada a aula de hoje, ok? A tia agora vai sentar um pouquinho aqui, juntamente com vocês. Podem ficar à vontade. Agora nós vamos explorar o conteúdo. Aliás, a tia vai explicar o conteúdo da atividade de vocês de casa, que é na página 173 até a página 177, ou seja, da 173 a 177, beleza? Vamos lá, vamos ler todos juntos. Substantivo aumentativo e substantivo diminutivo. 1. Relê esse trecho do texto: borboleta, mariposa, lagarta e taturana. As antenas das borboletas são finas e costumam apresentar a pontinha mais grossa como a ponta de um cotonete. Nas mariposas, as antenas são felpudas, parecendo pernas, e não são mais grossas na ponta. As mariposas também costumam ter o corpo mais gordinho do que a das borboletas, certo? Observe a palavra destacada, item A. Elas são escritas na forma normal, no aumentativo ou no diminutivo. Aí nesse trecho você vai reler novamente e você vai perceber que nós temos duas palavras em negrito, ou seja, duas palavras escritas com bem pretinho, assim, bem escurinha. Então essas palavras estão no diminutivo ou no aumentativo. Você vai escrever no item A palavra ou diminutivo ou aumentativo. Item B. Em sua opinião, o porquê o autor do texto usou essa forma? Gente, eu acho que o autor do texto usou essa forma, né? Ou seja, é uma forma diminutiva para quê? Para se referir a animais pequenos. Com certeza, gordinho, pontinha, ou seja, com mais delicadeza, né? Então o autor usou a forma diminutiva para se referir ao animal pequeno, certo? Item 2. Desenhe os espaços, as figuras nas formas solicitadas. Você vai desenhar uma borboleta pequena, uma borboleta, uma borboletinha e uma borboletona. Uma lagarta, uma lagartona e uma lagartinha, certo? Entenderam? Na página 173. Cada qual vai fazer o seu. Na página 174, complete o quadro, a terceira questão. As formas que estão faltando. Complete o quadro com as formas que estão faltando. Nós temos palavras no normal, no aumentativo e no diminutivo. Por exemplo, lobo. Qual é o aumentativo de lobo? Lobão. E o diminutivo? Lobinho. Ponteiro no normal, ponteirão no aumentativo, ponteirinho no diminutivo. Cachorro no normal, cachorrão no aumentativo e cachorrinho no diminutivo. Já no próximo quadro, você vai escrever a palavra normal de homenzarrão e homenzinho. Logo mais nós temos caneca, canecão, canequinha. Próxima, qual é a forma normal de tigelão e tigelinha? Chapéu, vai ficar como? Chapeuzinho, e o aumentativo de chapeuzinho, de chapéu, poderá ser chapelão, chapeirão ou chapeuzão. Essas três formas podem ser acrescentadas. Você vai escolher um, certo? Repetindo, chapeuzão, chapeirão e chapelão, certo? Aí nós temos outra palavra. Qual é a forma normal da palavra escova e a forma aumentativa?
escova, escovinha e escovão. Qual o aumentativo de mochila e o diminutivo? Aí vai ficar a critério de vocês. Vocês vão pesquisar, estudar e vão encontrar a resposta, ok? Observe o quadro e complete os espaços da frase abaixo. Os substantivos terminados em inho e inha indicam tamanho o quê? Pequeno. E o substantivo terminado em ão indica tamanho grande. Muito fácil. Quarta, leia estes substantivos e circule, faça um círculo em volta da palavra que está no diminutivo. Nós temos vizinha, cozinha, docinho e andorinha. Qual é dessas palavras que está no diminutivo? A palavra vizinha por si própria, ela já está, né? Não precisa. Cozinha também não. E andorinha, então só tem uma palavra. Quinta, e agora, será que você sabe qual é o substantivo que está no aumentativo? Circule a palavra amigão, casarão, livrão ou explicação. Você vai circular apenas uma palavra naquilo. 175, página 175. Escreva a sexta questão. Escreva o diminutivo das palavras abaixo. Placa, paca, paquinha, foca. Qual é o diminutivo de foca? Macaco, vaca, porco, marreco. Tudo terminado. Tem duas palavras terminadas em A, NHA e 3 NHO, certo? Não vou dar mais essa dica. Sétima, agora. Escreva o aumentativo das palavras abaixo. Veja o exemplo. Gato, gatão, cachorro. Não sei. Coelho, pato, macaco. Tudo terminado em ão. Presta atenção. Ó, já dei outra dica. Ah, tia boazinha. Oitava. Lê as frases abaixo e reescreva-as passando as palavras destacadas para o aumentativo. A palavra destacada aí são as palavras que estão bem escurinhas, certo? Elas estão em destaque na frase, ok? A. Mário pediu um prato de arroz e feijão no almoço. Você vai repetir a palavra. Ó, Mário pediu um. Qual é o aumentativo de prato? Você reescreve a palavra, substituindo a palavra prato pelo seu aumentativo de arroz e feijão no almoço. Aí continua a frase, certo? B. Fazia tempo que não usava meu chapéu. Lá na página anterior, a tia deu o aumentativo de chapéu. Foram 3, não foi? Chapéuzão, chapelão e chapeirão. Você dá início à frase. Quando chegar no final, que ao invés de você escrever a palavra chapéu, você vai dar o aumentativo de chapéu, certo? Mas reescrevendo a frase que ficaria. Fazia tempo que não usava meu quê? Chapéu, chapéuzinho e, né? Certo? Você vai dar o aumentativo da palavra chapéu. Nona questão. Leia as frases abaixo e reescreva-as, passando as palavras destacadas para o diminutivo. Nós vimos o aumentativo, agora nós vamos ver o diminutivo. O bezerro, a palavra bezerro está bem escurinha, ou seja, ela está destacada. Não sabia do lado da mãe. Aí, qual é o diminutivo de bezerro? Não saía do lado da mãe. Beleza. B. Sandra ganhou uma blusa. A palavra blusa está em destaque. De presente de aniversário. Então, você vai repetir a frase. Sandra ganhou uma. Você vai substituir a palavra blusa pelo seu diminutivo de presente de aniversário. Beleza? Já fiz tudo, tia. Só na mente já respondi tudo. Vamos para a página 176. Diz o seguinte, 10ª questão. Escreva o nome das figuras no diminutivo, acrescentando-as terminações zinho ou zinha. Casinha, feijãozinho, florzinha. Calma aí. Leão, qual é o diminutivo de leão? Leão. De flor, flor. Coração, coração. Anel, anel. Aí você vai terminar as palavras em inho ou inha, certo? Beleza. 11ª, a 11. Agora, escreva o nome das figuras no diminutivo,
acrescentando as terminações inho, zinha. Mesa, me, vaso, vá, casa, cá, lápis, lápi. Acertei tudo. Vamos para a página 177. 12ª questão. Leia o texto abaixo e observe as palavras destacadas. Depois, reescreva, continue escrevendo novamente o texto, substituindo a forma normal dos substantivos pelos diminutivos correspondentes, ok? Então, vamos lá. Marina vivia em uma casa com a mãe e a irmã. Gente, ó, Marina vivia em uma casa. A palavra casa está em destaque. Com a mãe e a irmã. A palavra irmã também está em destaque. Ela tinha 10 anos e a irmã tinha 12 anos. Mas para a mãe, elas ainda eram seus bebês. A palavra bebês está em destaque. E à tarde, para a aula do balé, e, ó, Marina gostava de ir à escola e à tarde para a aula de balé. Aula está em destaque. Quando Marina for adulta, ela quer conhecer o mundo todo e dançar nos palcos dos mais importantes teatros. A palavra teatros está em negrito, ela está em destaque. Então, nós temos casa, irmã, bebês, aula e teatros. Você vai voltar ao trechozinho aqui desse texto, certo? E vai completar o que está faltando no texto abaixo. As palavras que estão faltando são o quê? O que você vai fazer? Você vai colocar essas palavras, ó, reescreva o texto substituindo a forma normal dos substantivos pelos diminutivos correspondentes. Ao invés de você colocar essas palavras que estão em negrito em destaque, elas estão em destaque, você apenas vai dar o diminutivo de cada uma. Qual é o diminutivo de casa? De bebês, irmã, aula, teatro. Então, você vai dar o diminutivo, certo? Dessas palavras. 13ª. Por que o diminutivo da palavra casa se escreve com S e o de irmã com Z? Hein, gente? Por que será? Eu diria para vocês que é da seguinte forma. Porque o grau do substantivo casa já contém um S, ó. Casa, casinha, casarão. Entenderam? Que se mantém no diminutivo. O que não acontece com a palavra irmã, né? O diminutivo se forma com o sufixo. Qual é o sufixo aí? Zinha. Entenderam? Então, por que o diminutivo da palavra casa se escreve com S e o de irmã com Z? Repetindo, porque o grau normal do diminutivo casa já contém a letra S. E que se mantém no diminutivo, né? E o que acontece com irmã? O diminutivo se forma com o sufixo zinha. Pronto, a diferença é essa. 14ª. Relê o trecho do texto em que os substantivos destacados foram colocados da forma aumentativa. Marina vivia em um casarão com a mãe e a irmãzona. Nós temos duas palavras no aumentativo. Quais são elas aí? Casarão e irmãzona. Por quê? Porque você vai perceber, porque ela está em negrito, né? Está destacada. Aí, atenção. Que mudança você nota quando passamos a expressão uma casinha para um casarão? Gente, porque a palavra, o diminutivo era do gênero feminino, certo? E assim como a forma do substantivo, o aumentativo passou a ser masculino, certo? Casinha, casarão. Ó, quando você pronuncia, ó, uma casinha para um casarão, saiu do feminino, na forma diminutiva, e passou para o substantivo aumentativo na forma masculina, certo? Era como se fosse o macho e a fêmea, entenderam? Então, gente, isso aí
foi tudo que a tia pôde contribuir em relação ao aprendizado da atividade de hoje, de substantivo aumentativo. A tia gostaria só de explicar uma coisinha aqui em relação a página 173, que você não esqueça que vão desenhar as figurinhas, tanto da borboleta normal, como a borboletinha, como a borboletona. Deixa eu te dar um exemplo aqui, bem rapidinho, certo? Então vamos lá, gente, cadê o apagador da tia? Só um minutinho. A tia vai destacar aqui e vai apagar aqui. Vai ser com a mão mesmo, gente. Então, a forma normal, vamos dizer que aqui é uma borboleta, certo? Olha a borboleta da tia, como é engraçadinha, né? Então, aqui eu vou desenhar uma borboletinha. Um exemplo, gente, a tia não sabe desenhar, não. E aqui uma borboletona. Um exemplo. Certo? Um exemplo de uma borboleta, gente. Não é uma borboleta. Só um exemplo. Então, ficou dessa forma, uma borboleta, uma borboletinha e uma borboletona. A mesma coisa você vai fazer com a lagarta, vai se tornar uma lagartinha e uma lagartona. Entenderam? Então, gente, é isso aí. Eu desejo, encerrando nosso conteúdo, eu desejo a todos vocês um bom final de semana, certo? Um bom final de semana, que Deus abençoe a vida de vocês no decorrer desse final de semana. E que não esqueçam de realizar as atividades, porque nós já estamos nos preparando para as avaliações do terceiro bimestre, certo? E daqui a pouco a tia vai enviar a atividade, ou seja, a agenda com a atividade de hoje, mostrando as páginas as quais vocês vão realizar as respostas, certo? Então, desejo a todos um bom final de semana. Beijo no coração de cada um.